Olá, meu nome é Roberto. Obrigado por se interessar no Portugal Studio. Nossa ideia é didática para ensino e aprendizagem de programação. Neste vídeo, vamos aprender a diferença que existe entre passagem de parâmetros por referência e por valor. Aconselho fortemente que antes de assistir a este vídeo, veja o vídeo sobre funções. Na passagem de parâmetro por valor, a variável que está no parâmetro no momento de chamar a função nunca é alterada. Vamos criar uma função chamada testPar, abreviatura de teste parâmetros. Ela receberá um valor do tipo inteiro, que será armazenado na variável val, abreviatura de valor. Incluiremos uma linha para atribuir 10 à variável val. Incluiremos outra linha para atribuir 15 à variável val. Para chamar esta função, criaremos uma variável x do tipo inteiro com o valor 5 que será utilizada na chamada da função. Vamos também escrever o valor final da variável x. Executando o programa, veremos que o valor final da variável x é 5, ou seja, ela não teve seu valor alterado. Vamos ao comando depurar. Na primeira linha, a variável x é criada. Note que esta variável existe apenas no escopo da função início. O fato da variável x estar em negrito quer dizer que, neste momento, ela existe, está alocada na memória. Pressionando o botão depurar novamente, entraremos na função testPar. Note que a variável val também fica em negrito, porém, esta só existe no escopo da função testPar. Clicaremos no comando depurar para execução de atribuição de 10 à variável val. Após a execução da atribuição, podemos pressionar novamente para atribuir o valor 15 à variável val. Após a execução da atribuição, o depurador do Portugal Studio mostra que a próxima linha a ser executada é a linha escreva, ou seja, a variável testPar já foi finalizada. Note que a variável val não está mais em negrito, ou seja, ela não existe mais, pois a função testPar não está mais sendo executada. E o mais importante, a variável x, que foi passada por valor, não teve seu valor alterado. Quando passamos uma variável por valor, passamos apenas o valor que ela possui, e não ela mesma. Ou seja, existe uma posição de memória alocada para a variável x e outra posição diferente alocada para a variável val. Se pudéssemos olhar dentro do chip de memória de nosso computador neste momento, haveria uma caixinha com o valor 5 para a variável x e outra caixinha com o valor 10 para a variável val. A passagem de parâmetro por valor é a passagem de parâmetro padrão no Portugal Studio. Não precisamos de nenhum símbolo especial para indicar esse tipo de passagem de parâmetro. Na passagem de parâmetro por referência, não é enviado o valor da variável para a função, e sim uma referência desta variável. É como se a própria variável entrasse na função e depois retornasse. Para esse tipo de declaração, colocamos um e-comercial antes do nome da variável. Vamos ao teste. Para isso, incluiremos na função testPar outro parâmetro do tipo inteiro, chamado ref, abreviatura de referência, precedido pelo e-comercial. A variável ref também receberá o valor 10. De volta à função início, criaremos uma variável y, que se iniciará com o valor 3. Esta variável será acrescentada ao parâmetro de chamada da função testPar. Vamos também escrever o valor final da variável y. Executando, já é possível notar que, diferente da variável x, a variável y que foi passada por referência tem seu valor alterado ao final do programa. Vamos ver como isso ocorre utilizando o botão depurar. A primeira linha cria e inicializa as variáveis x e y. Note como elas ficam em negrito e já com seus respectivos valores de início, 5 e 3.
Pressionando novamente o botão depurar, entramos na função teste par. As variáveis val, passadas por valor, e ref, passada por referência, também ficam em negrito, e com seus respectivos valores que vieram das variáveis x e y da função início. Ao pressionar novamente o botão depurar, podemos ver que a variável ref tem seu valor alterado para 10. E o mais importante, a variável y, que é a variável de entrada, a que deu origem à variável ref, também tem seu valor alterado para 10. Note que ambas fiquem em azul ao mesmo tempo. Para algumas pessoas, esse tema pode parecer um pouco complicado, mas é muito simples de compreender. A variável y realmente existe na memória. Se houvesse como olhar dentro do chip de memória de nosso computador, haveria um quadrado chamado y contendo o valor 10. Já a variável ref não existiria de fato. Ela seria apenas um apelido para a variável y, apenas uma referência à variável y. Daí o nome parâmetro por referência. A prática é a melhor mestra. Faça quantos testes forem necessários. Abuse do botão depurar. Estou certo que compreenderá com facilidade este tema. Mais uma vez, obrigado por assistir este vídeo e bons estudos.